sobre os gastos com alimento em particular. Eu gostaria de ressaltar que isso é um trabalho coletivo. Por exemplo, na parte de antropometria, não fui eu que fiz. Quando o Maurício me procurou, até sugeri, mas a pessoa que participou do relatório nisso está na Espanha atualmente. Então, do mesmo jeito que demógrafo fica injuriado quando não demógrafo se aventura a falar de demografia, eu imagino que o Monteiro possa se injuriar aqui. Eu já antecipo as minhas desculpas. Eu sou um mero usuário da antropometria. Aqui não estou com nenhuma pretensão. Mas na parte de gastos, e eu acho que essa coisa é mais ligada às áreas que eu trabalho, a pesquisa teve uma mensuração de vários gastos, e aqui eu vou estar enfatizando os gastos com as despesas com alimentos e as despesas com alimentos básicos e não básicos. A grande diferença entre o básico e não básico é que os básicos seriam grãos, cereais, farinhas, leguminosas, legumes, verduras, tubérculos, e os não básicos seriam carnes, aves, peixes, ovos, açúcares. Eu não sei onde que os laticínios estariam aqui. Não, laticínios está nos básicos, que o Monteiro estava falando, e eu quando analisei a PPV, uma coisa que me chamou a atenção, um parêntese, é que eu chamava efeito Parmalat. É incrível como é que a criança brasileira toma leite. Então, a impressão que eu tinha é que ela é desmesurado o consumo lácteo brasileiro, mas aí não é minha praia, é só um pé de página. Aqui as despesas, por brevidade, eu vou direto para o impacto, que é a coisa descritiva. O que é interessante aqui, comparando o beneficiário do Bolsa Família com o não beneficiário de nenhum programa, é que você tem impactos substanciais para o Brasil na despesa com alimentos. E esse impacto, esse gasto é anual, então dividindo por 10 ali é um impacto de R$30, né? R$38 para a renda per capita familiar de 50, que é a extrema pobreza. Então, é um diferencial de gasto substancial. Mas, de novo, isso pode ser diferencial ou pode ser impacto. O lado positivo é que o impacto, entre aspas, é grande e é maior nos beneficiários de renda baixa. Quando a gente separa entre alimentos básicos e não básicos, o resultado é robusto, tanto para os alimentos básicos quanto para não básicos. Aqui tem um ponto interessante, que é já problematizando essa questão da metodologia. O coeficiente de Engel, que é a proporção de gasto com alimento na renda ou na despesa total, é um indicador de pobreza. E quando a gente compara o gasto com alimentação, tanto no grupo abaixo de extrema pobreza como na linha de pobreza, e abaixo de R$200, sempre a percentagem de gasto alimentar no grupo de tratamento é maior do que qualquer um dos dois grupos de controle, usando o mesmo critério de corte de renda. Isso me faz levantar toda essa dúvida sobre o que é impacto, o que é diferencial. Uma coisa que eu estou deixando como pano de fundo, eu não trouxe nenhum dado sobre isso, é que o programa Bolsa Família, a despeito de toda a polêmica na imprensa, com relação a dados comparativos mundiais, é um programa extremamente bem focalizado. Então, fica a dúvida, sem 2 pontos no tempo, fica muito difícil dizer qualquer coisa de impacto, que é possível que esse diferencial seja um resultado da boa focalização. Então, nesse caso, ele seria mais um diferencial de focalização do que um impacto. Então, essa dúvida vai me perseguir em todos os resultados que eu vier mostrar aqui, exatamente porque nós só temos um ponto no tempo. E não estamos clonando aquela ovelhinha que eu mostrei. Quer dizer, eu estou usando um dado observacional e estou usando uma técnica econométrica com todos os limites. Não é porque eu estou rouco, mas a cautela e caldo de galinha aqui faz muito bem. Sobre a antropometria, esse foi a parte
mais traumática do nosso relatório, exatamente porque ela mostrava pouco diferencial, vamos dizer assim, pouco impacto. Isso causou muita celeuma. Nós tivemos que fazer um seminário com vários especialistas na área de nutrição. Aí é que eu concluí que essa área é tão cabeluda quanto a demografia, que a melhor coisa que a gente faz é ficar longe e usar os indicadores dos outros, né? Mas, enfim, eu acho que eu fui chamado aqui e fico na obrigação de falar. Sob o ponto de vista descritivo, né, o valor Z de altura por idade, falar depois do professor Monteiro é ótimo, porque eu não preciso definir nada, estaria definindo errado, né, e aí eu mostro o resultado que está contextualizado totalmente. E a gente vê que o valor Z é mais baixo nos beneficiários do Bolsa Família do que nos grupos de controle. Isso traz de volta aquela discussão que eu tinha feito. Será que esse é um resultado do impacto do Bolsa Família ou um resultado do Bolsa Família está extremamente bem focalizado? Que eu, infelizmente, por razão de tempo, não trouxe dados sobre focalização. Mas a focalização do Bolsa Família é maior na extrema pobreza, inclusive. Ela é muito mais ambígua, muito do vazamento é na pobreza, não na extrema pobreza. Em vários seminários que eu já fiz com gestores do Bolsa Família, eles diziam, eu acho que tem razão, é muito mais fácil se identificar uma família que é extremamente pobre do que uma família que é pobre. Uma família que é pobre está muito mais próxima daquela expressão que de noite todos os gatos são pardos. É muito mais difícil você acertar na mira do que na extremamente pobre. Então, esse é um potencial explicação. Aqui é a percentagem de desnutrição. Os dados ficaram, que é aquele -2 do Z, e eu assustei muito, né, vendo o relatório do professor Monteiro na PNDS, mas tem que ver o detalhe que aqui nós estamos pegando só as famílias com renda per capita abaixo de 200 e abaixo de 100. Então é como se a gente revertesse uma década na estatística do professor Monteiro. Tá certo? Então aí eu fiquei mais tranquilo, depois eu vou mostrar que tem um resultado que me dá mais tranquilidade. Porque nós apanhamos muito nessa parte de antropometria, exatamente foi a parte mais contestada da nossa avaliação.